Fala pessoal, começando mais um episódio do Pod Constrói, o nosso espaço para trazer profissionais da engenharia, da construção civil e de todo o mercado técnico para a gente desconstruir um pouquinho, falar um pouco mais simples aí as palavras, vai ter um pouco de conteúdo técnico também, mas nada muito pesado. E aí, Robertinho? Fala, Érico, beleza, cara? Como você Belezinha. tá? Tudo certo, graças a Deus. Hoje estamos gravando numa segunda-feira, né? Depois no final de semana. Com um feriadinho no meio da semana. Essa semana foi difícil, hein, meu? Putz. É... Começou segunda, terça e o feriado quebrou um pouco a semana, deu uma amornada, vamos pôr assim, na quinta e na sexta, né? Foi mais tranquilo, né? É. Meu, começando hoje com mais um convidado que a gente ainda não conhece, vamos estar conhecendo aqui. Indicação, né? Foi indicação do Lucas da Macaferri. Obrigado, Lucas. A gente se vê essa semana. Essa semana vai ter um evento na Macaferri. Quinta-feira. Tá lá na página da Kimi, tem o linkzinho, quem quiser se inscreve lá, né? Dá força pro pessoal lá também. É Robertinho vai estar lá também, né, Robertinho? Vou tentar chegar lá. Tentar não, Vou chegar lá. E galera, não esquece de seguir a gente, né? Compartilhar. Pessoal, a gente está tendo uma interação muito bacana, né? O pessoal tem entrado muito na nossa página, tanto no Instagram quanto no YouTube. A gente tem acompanhado, mas o pessoal não tem seguido ainda, não tem curtido. Meu, se vocês puderem dar essa força pra gente, a gente agradece. A gente tem corrido atrás muito de parceiros e hoje em dia, quanto mais seguidores, quanto mais curtidas, a gente consegue fidelizar mais parceiros e mostrar a nossa trajetória que a gente está Isso aí. crescendo. Vamos bater os 500 lá, né? Tamo lá. Qual que era a promessa mesmo? A É a caneca? caneca. Mas a Bosch me foi mandar um brinde também, né? Verdade, preciso cobrar o pessoal da MC lá também, né? Ficaram de mandar o brinde aí pros seguidores também. Boa, fechou, meu. Pessoal, então, se possível, curte, compartilha, se tiver gostando aí do conteúdo, né? Segue a gente nas redes sociais pessoais também, né? Isso aí. A gente fala um pouco das nossas empresas lá e a gente vai tocando aí o mercado como possível. Hoje a gente está com Renan Rossetti, engenheiro civil, coordenador de projetos na Consultrix Engenheiros Associados, perdão. Ô Renan, obrigado pela presença, obrigado aí por acreditar, né? A gente teve o intermédio aí do Lucas, né? O Lucas lá, o gerente comercial da Macaferri, que já tem muito contato, tem muita sinergia, né? A gente vai falar um pouco aí da sua especialização, né? O que a Consultrix faz. Mas, meu, primeiro, obrigado, e aí depois a gente segue a conversa. Né? Eu que agradeço, Eric e Robertinho. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço também ao Lucas aí pela indicação. Espero honrar aqui o convite e fazer uma participação bacana aqui com vocês. Legal, meu, legal. Ô Lucas, Renan, a gente vem conversando, né? A gente falou que aqui, meu, é bate-papo, então aqui é para ser descontraído, a gente trocar ideia e tal. A gente normalmente quer conhecer Quem é o Renan? quem né? é o Renan, né? A sua trajetória. Então, onde estudou, né? Qual era a ideia do Renan do passado e onde a vida acabou levando, porque tem isso, né? A gente às vezes pensa num... Eu, sinceramente, no passado, a minha vida era totalmente diferente do que eu imaginava pro futuro. Só que a vida vai levando a gente pros caminhos, né? E aí, vai mudando, né? Vai mudando. Então, na verdade, eu sou nascido numa cidade do interior paulista chamada Cachoeira Paulista. Porra, que coincidência, minha família é de lá, meu. Você tá brincando? Verdade, Olha verdade, isso. verdade. Uma cidadezinha de 30 mil habitantes e que não tem grandes oportunidades assim para a gente crescer e se desenvolver. Então, muitos dos habitantes, né, nascidos em Cachoeira acabam saindo para se aventurar em outras cidades. Nasci lá e lá fiquei até o final, né, do ensino médio. E no final do ensino médio, todo mundo tem aquela grande decisão pela frente, né? Que caminho seguir. E eu tinha, né? Sempre fui muito bom com números, sempre gostei da parte de exatas. Também era muito bom com desenho. Então eu já sabia que era esse caminho que eu ia seguir.
E a princípio ainda tinha alguma dúvida se seria engenharia meu caminho. Mas fui prestando os vestibulares. Era exatas. Era exatas, com certeza era exatas. Fui prestando os vestibulares, cheguei a passar também em engenharia mecânica, mas optei por seguir pela civil num primeiro momento por uma questão de leque de oportunidades, que, né, meus pais também me auxiliando, entendi que teria mais opções para eu seguir dentro da engenharia, até mesmo por um caminho que não necessariamente fosse engenharia, de repente economia, trabalhar em bancos, alguma coisa nesse sentido. Mas logo que entrei no primeiro ano da faculdade, já me identifiquei ali com aquele curso, né, com as matérias. Tomei um certo susto inicial, porque imaginava que a coisa seria como no ensino médio, mais tranquilo, levando mais... Que faculdade que você fez? Eu fiz Unesp. Unesp? Unesp. Em Guaratinguetá, ela também é conhecida como FEG, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. E ali, logo no primeiro ano, eu já tomei, assim, algumas notas baixas, um sacode, o ritmo de vida totalmente diferente. Eu acho que todo mundo que entra na engenharia... morar em República. Fui morar em República, mas acabei não ficando. Foi durante um curto período, porque eu era o único calouro, então eu sofria todo tipo de trote e aquilo... Aí você desistiu. Aquilo me... Mas é próximo, né? Quanto que tava de distância ali? É bem próximo. É cerca de 20 quilômetros, mais ou menos. Ah, é perto. 30 minutos. É bem perto. Mas eu quis ir morar, até porque não tinha saído da casa dos pais e quis fazer essa experiência. Tá certo. Porém, foi uma experiência frustrada e esse foi o meu ponto de fuga. Já que era perto, então eu vou sair da República e vou fazer esse trajeto diariamente. Ficou um semestre só nas festas, né? As notas caíram. As notas caíram. Meu, o meu foi muito parecido, só que só muda as cidades, né? Porque eu sou de Americana e eu estudei em Piracicaba. Então, o primeiro semestre eu fui de van, só que eu tinha que acordar 4 horas da manhã para poder ir para Piracicaba. E aí, no segundo semestre, eu montei uma república com alguns amigos. Então, essa foi a solução. Nossa, mas não deu também, meu. Voltei. Falei, não, é muito perto, aqui eu tô fora de foco, tomei algumas cabeçadas. Foi algumas das aventuras que eu falei, não vai dar para levar uma faculdade de engenharia morando na República. E eu via os colegas de República naquela época, quase todos praticamente já tinham sido reprovados em pelo menos uma matéria. Tinha gente que estava fazendo de novo um determinado ano. Eu falei, esse não é o meu perfil, não é o que eu quero para mim, né? Até porque eu entrei na faculdade direto. Então eu acabei o ensino médio em 2006 e comecei a faculdade em 2007. Entrou novo, com 17 anos. Bem novo. Não tinha nem carteira de motorista quando eu entrei. Então eu falei, não, acho que eu preciso focar, porque eu tinha também a ideia de fazer durante aqueles 5 anos e logo sair para o mercado. Na época, embora eu não tivesse a consciência disso na época, hoje eu vejo, o mercado da construção ele estava progredindo. Então, estava bem aquecido nesse momento. Até 2013 foi bem pra caramba. 2007, muito bem. 2007. Era o mercado... foi a época mercado, auge, né? Exato, Até o 2012, 2013 foi... Então, as contratações estavam muito em alta, o mercado estava demandando muito engenheiro, e eu via isso, né, como uma oportunidade, e eu falei, eu preciso abraçar isso para poder ter uma possibilidade ali no futuro. Mas nesse começo, para mim, ainda era tudo muito novo, né? Eu ainda não sabia exatamente que área dentro da engenharia eu gostaria de seguir, mas me identifiquei com o curso logo de cara. Aí no terceiro ano de faculdade, eu tive o primeiro contato com a disciplina de solos. Tá. E na disciplina de mecânica dos solos eu fui me apaixonando por esse segmento, né, que trabalho hoje, que é a geotecnia. Legal. E tive no terceiro ano a mecânica dos solos, no quarto ano a disciplina de fato fundações e obras de terra. E a partir desse quarto ano eu fui direcionando toda a minha formação ali através de disciplinas optativas e trabalhos, né, de extensão científica, todo para a área de geotecnia. E ali comecei a me identificar, a gostar. É interessante porque os colegas todos fugiam dessa disciplina por ela ser muito técnica, muito profunda e ter altas taxas de reprovação. E abrangente, né? Porque a hora que você vai para solos,
É um negócio que, eu não sei se todo mundo que está assistindo fez engenharia, mas você vai estudar todo tipo de mineral, tudo que pode Exato. compor um solo de uma Toda a determinada região, formação né? do solo e todas as soluções para os N problemas que a gente tem relacionados a Uhum, esse tipo de ocorrência, né? Então, envolve sim geologia, mas envolve também a parte ambiental, uhum. envolve a parte de novas tecnologias, de materiais de construção. Então, é realmente bastante abrangente. Legal, né? E através desse relacionamento que eu mantinha mais próximo ali com os professores, até por conta de dúvidas, de interação mesmo, porque gostava da área, eu tive uma indicação de um dos meus professores para a Consultrix, que na época estava procurando estagiários de engenharia. Legal. Então, até então, não conhecia a Consultrix, né? Fui conhecer eles através desse meu professor Uhum. na faculdade. E aí, Mas a Consultrix, Grande São Paulo, Grande São Paulo. tá? E Grande nesse São momento, Paulo. sei lá, na faculdade, Na faculdade, distância também impactava um pouco aí, pelo que eu... impactava. Então, a faculdade, ela disponibilizava o último ano, quinto ano, para fazer os estágios, que eram obrigatórios para a formação. E aí, no quinto ano, o programa de estágios previa 3 dias integrais dedicados ao estágio. Tá. E a Consultrix topou isso, porque na capital, que era onde até então a empresa fazia prospecção de profissionais, era comum que os estagiários fizessem 6 horas, mas todos os dias da semana, Uhum, para estudar num outro momento. uhum. E a Unesp, a FEG Unesp, abria 3 dias integrais e os outros 2 dias tinha aula. Entendi. Então, no último ano, a minha rotina basicamente foi de Guaratinguetá para São Paulo, de São Paulo para Guaratinguetá. Uhum, uhum. Então, mas isso, o fato da Consultrix ter aceitado esse modelo diferenciado foi que permitiu que a gente descobrisse, né? Mas aí nesses 3 dias você fez carga horária normal, de 8 horas. De 8 horas normais. Uhum. normais. E aí não ia 2 dias para a empresa. Para a empresa, exatamente. Então, concentrava minhas atividades nesses 3 dias, né? Eventualmente, levava alguma coisinha para fazer no período, que se desse tempo, né? Uhum. Mas toda a jornada era focada nesses 3 dias. Legal. E foi engraçado porque, nessa época, né? Eu era um garoto de 21 anos, né? Então, quando cheguei na Consultrix, uma empresa de consultoria que a gente está acostumado a ver pessoas com cabelo branco, né? Uhum. Hoje já tô Faz parte já já faço do parte do grupo. time, mas na época tinha cabelos pretos, né? É. E rosto novo. Cheguei lá, os colegas de trabalho, os próprios superiores, me disseram assim: olha, sua mãe sabe que você está aqui? Você está preparado? Você você tem essa estrutura para estar aqui, para abraçar isso? Falei: olha, com certeza, né? Estou aqui porque gosto, sempre tive essa coisa de correr atrás, de buscar. Uhum. Então, vim para abraçar mesmo a oportunidade. E não me arrependi, né? A empresa também me abraçou. E lá você entrou como estagiário, então. Entrei como estagiário, fiquei 1 ano estagiando, né? Acho que essa foi a primeira prova de fogo, vamos dizer assim, né? Porque o estágio a gente não tem vínculo nenhum, né? Uhum. A empresa poderia muito bem não Ter querer ficado seguir com você. comigo. Já Ou eu fez o também. TCC também sobre algum projeto Todo lá de voltado dentro? pra área, Fundação. exatamente, todo voltado para a área. Mas e aí foi muito legal porque meu TCC ele foi uma evolução dentro da minha formação, porque eu participava de iniciações científicas, extensão. Só que eu pude enriquecer o meu TCC com dados que eu Reais. pegava das obras, que é Uhum. do portfólio que a Consultrix tinha. Uhum. Então, foi uma troca, assim, muito bacana, realmente. Legal, meu. Legal. E aí comecei, né? Aí, enquanto estagiário, acabei virando, né, engenheiro efetivo, né? E a trajetória na Constrix sempre foi muito bacana, muito dinâmica, assim, né? Então, a gente muitas vezes se deparava com situações que, com pouca experiência e jovem, né? Quer dizer, sem uma profundidade ali de conhecimentos, a gente travava. Uhum. Como resolver determinado problema?
Como chegar no mestre de obras ou no engenheiro pleno, sênior de obras, acostumado a tocar obras e falar para ele, olha, tá vendo isso que você tá fazendo? Então, isso não é certo. Não, mas eu fiz 50 anos assim, 40 anos assim. Agora você com esse rostinho de bebê querendo me ensinar a fazer. Então a gente se depara com As dificuldades do início. Mas a gente já ouviu várias pessoas falando disso, né? Que no início é complicado, né? Não é fácil, né? Ninguém quer dar aquela credibilidade pela situação de ser muito novo e tal, né? Sim, mas até isso é bacana da Consultrix, porque em todo momento, né, a gente é colocado em frente a essas situações de desafio, essas situações que exigem que a gente saia da nossa zona de conforto para poder solucionar um problema e muitas vezes acompanhado com um engenheiro mais experiente para a gente poder construir a forma de raciocínio e então começar a caminhar com as próprias pernas. Ana, só para a gente conhecer então, o que é a Consultrix e como forma, quem forma o corpo da Consultrix? São todos engenheiros voltados para fundação e geotecnia ou não? Você tem diferentes especialistas lá dentro? Ou, se mas existe especialista para determinadas situações, né? Então é um grupo, porque até onde eu imagino, no momento que você virou engenheiro pleno, às vezes você pode ter se deparado com alguma coisa que você não conseguiria resolver sozinho e trouxe 2 ou 3 dos seus pares lá para resolver. Sim, a Consultrix, só passando, né, para uma ampla mais assim da história da Consultrix. Tá. A Consultrix, ela surgiu através do Dr. Sigmundo Golombek, pai do hoje diretor executivo, Dr. Milton Golombek, vendo a necessidade de se ter uma empresa de consultoria geotécnica e projetista de fundações e contenções com um olhar idôneo, isento e independente das empresas executoras do mercado, porque as empresas que ditavam as soluções do que seria executado em obra. Então, se a empresa fabricava estaca, ela iria projetar estaca. Se a empresa fabricava ou era expert em tubulão, ia projetar em tubulão. E a Consultrix surgiu, né, desse momento de colocar soluções que venham trazer para o cliente, para o seu cliente, a melhor solução técnica e econômica que ele poderia ter. Literalmente aplicar a engenharia. Aplicar a engenharia, exatamente, sem nenhum tipo de viés, né? E nesse momento que ela surgiu, o Dr. Sigmundo se juntou com outros parceiros de negócio na época e eles fundaram essa consultoria, que foi a primeira do tipo no Brasil, e de lá para cá ela foi crescendo e agregando um corpo de engenheiros todos voltados para essa área mais específica de formação. Hoje, a Consultrix ela tem essa mesma cadeia original que foi a formação dela. Só que hoje a gente tem, sim, um grupo de engenheiros internos que é mais voltado para a parte estrutural, mais voltado para o uso de softwares, e aí a gente tem uma ampla gama hoje de softwares diferenciados, para trazer essas novidades e essas melhorias, né, para os nossos projetos e para o mercado. E a gente tem assuntos que esses profissionais eles são mais gabaritados para falar também. Então, aterro sobre solos moles, que normalmente é uma situação bem específica de dimensionamento, fundação de edifício em meio urbano, contenções e a parte de infraestrutura para segmentos de estrada, rodoviários, pontes. Tem ali dentro aqueles profissionais que são mais voltados para esses assuntos chaves. Tá, para vocês então é separado, são nichos dentro da ciência. Exatamente. Todo mundo tem uma base comum, mas existem as evoluções
mais específicas em determinado ponto para alguns profissionais. Perfeito. A superestrutura não entra em nenhum momento para vocês. Não entra, mas é uma decisão até estratégica da empresa de não entrar para a gente não agregar tanto o portfólio e ser mais focado nas soluções que a gente apresenta ali. Hoje vocês trabalham só com fundações, projetos de fundações. Fundações, contenções e estabilização de solos. A parte de geotecnia também, né? Tá. Meu, fala um pouco então pra gente. Você como coordenador de projetos, provavelmente você faz essa coordenação independente ali do segmento. Sim. Hoje, o que abrange para vocês? Fundação, contenção e solos. Muitas vezes a gente vai ter uma sobreposição, sim, desses assuntos, né? Mas, respondendo à pergunta, né? Fundação é tudo aquilo que eu preciso fazer como solução técnica de engenharia para embasar uma construção. Então, um prédio, por exemplo, ele precisa de fundações para que a superestrutura nasça e seja executada dentro da boa técnica ali e da estabilidade que a norma pede. Uhum. As contenções, elas estão muito relacionadas ao processo de escavação e manutenção das condições de entorno de obra. Então, hoje a gente vê muitos casos de construtoras que não se preocupam tanto com esse tópico e acaba muitas vezes gerando patologias ou falhas sérias nas obras vizinhas. Mas as contenções que você fala são contenções para executar a construção ou contenções mesmo de arrimo? São estruturas de arrimo. Muitas vezes provisórias, porque a gente precisa estabilizar aquilo durante a execução para chegar na finalidade a que se é pretendido o empreendimento. É isso que eu... Porém, ela é um processo, muitas vezes, que vem antes das fundações, porque hoje a gente tem empreendimentos com subsolo, escavações profundas, e a gente precisa ter essa estabilidade de divisas, né, para poder executar as fundações lá de baixo. Legal. E a parte de geotecnia em si, aí ela já vai abranger a estabilização de solos, como exemplo de solos moles que eu dei. Então, hoje, o mercado imobiliário está se expandindo de uma tal forma que a gente começa a edificar regiões que no passado não passava nem perto do interesse dos incorporadores. Então, essas regiões muitas vezes têm problemas de áreas contaminadas, problemas com ocorrência de solo mole, lençol freático elevado, né? Ou formações rochosas que levam a gente a investigar esse subsolo para determinar, dentro daquelas características do empreendimento, qual a melhor solução para que esse incorporador possa seguir, né? Legal. E tem a parte também das obras de infraestrutura e obras públicas, né? Que aí sim são soluções que muitas vezes a gente dimensiona uma estrutura de contenção para uma rodovia, para permitir a passagem de uma linha férrea, para permitir o caminho de acesso. Túnel, por exemplo, vocês também fazem? Já fizemos túneis, por exemplo, a parte do metrô que vocês tocaram, né? Nós já fornecemos consultoria também para execução de alguns túneis de metrô. São todas tecnologias que surgem devido a essa necessidade de expansão do meio urbano. E tem também as ocorrências de mitigação de patologias. Então, nós já fomos chamados, por exemplo, por construções que estavam afundando, que estavam apresentando recalque excessivo, trincas, fissuras, esse tipo de ocorrência que é necessário também fazer uma intervenção, muitas vezes geotécnica, e às vezes combinado isso com uma análise de fundações para poder resolver o problema do cliente. É que fundação é uma situação difícil de corrigir depois que deu errado, né? Difícil e é caro. É difícil, mas dá. Dá, mas é caro, exato. Imagina, porque se a gente, né, a gente vê, acho que do nosso problema que a gente vê muito, por exemplo, é quando aquele problema de eflorescência, né, ascendente, na impermeabilização, para você corrigir, cara, é quase inviável.
Não compensa. né? Você vai trabalhar com paliativo o resto da vida. No caso da impermeabilização, acho que no caso estrutural já não teria essa possibilidade do paliativo, É que né? o deles, meu, é um negócio muito mais abrangente Então, também, né? porque não acessa mais, Porque né? você Depois de pronto, como é que você acessa? Não, e você começa que nem um muito recalque difícil. diferencial lá. Ele vai ter que ver o tipo de fundação que foi usada, ver o tipo de equipamento que é possível entrar e acessar o lugar, né? Exato. Porque às vezes realmente fica inviável. Melhor demolir e fazer de novo, né? Então, é isso que eu imagino, que tem hora que você acessar, eles não acessa. Na maioria tem das como. vezes, né? Você vai ter que trabalhar com projetos, coisas que você tiver ali de material. Um dos cases que a gente teve internamente, eu pude estar à frente desse case também, aprendendo muito. A gente se deparou com um condomínio residencial composto por 35 prédios, térreo mais 4 pavimentos, então era a classificação Minha Casa Minha Vida, uma faixa de renda baixa. Radia? Todos os prédios apoiados em Radier. Porém, na execução da obra, a construtora não se atentou que parte dessas fundações estavam em solo natural, de corte, portanto tinham resistência, e uma parte sobre um aterro com as mais diversas características, presença de detrito. Normalmente entulho que Lixo. o povo foi colocando lá. Exato. Eu já vi algumas situações parecidas, o pessoal construir em cima de base que só tem entulho. Exato. E aí, Vazios. com a obra subindo, né, a estrutura subindo, Uhum. eles começaram a ter problemas com recalque, porém aquela ânsia, né, de entregar e provavelmente uma obra financiada em obter os recursos provenientes do financiamento, Tô caro. o pessoal simplesmente nivelou as esquadrias e tocou. Então, quando eles chegaram perto do último pavimento, já tinha rachaduras em alguns prédios que você colocava o seu dedo dentro. E visitando esses lugares, a gente tinha até vertigem e brincava, né? Ou você desce para o banheiro ou sobe para o quarto, porque Nossa. o apartamento já estava todo desnivelado. E nós entramos com uma solução de estabilização dos recalques, porque na época macaquear não era uma solução, porque a estrutura não tinha rigidez suficiente para que aquilo fosse macaqueado. E a gente entrou então com uma técnica chamada jet ground, que consiste na aplicação de um aglomerado, de uma calda de cimento misturado com um aglomerado polimérico, que desse ali uma resistência quase que imediata para que os recalques cessassem. Então, foi um case muito interessante, porque no começo das conversas, a proposta da construtora era de demolir todo o empreendimento e construir novamente tudo do zero. Só pra você ter uma dimensão assim, por exemplo, se tivesse feito correto essa situação e trabalhando depois com essa correção, né, por causa das patologias que causaram, a diferença de custo é muito alto. A gente sempre diz isso para os nossos clientes. Tudo que você faz de forma preventiva é sempre muito mais fácil e barato do que qualquer corretivo. Mas nós fala aí, você tem noção de valores, de porcentagens, assim, chega a 30, 40, 50% do valor se tivesse feito Olha, correto? para você ter uma Depende do que ideia, encontra. para você ter uma ideia, esse caso que a gente está esse case falando específico assim, que ele deve ter... ficaria mais barato demolir tudo e fazer de novo. Mas o que norteou a decisão da construtora? Eles não Impacto de queriam ter Imagem. eles não queriam ter o impacto de imagem, de ter aquilo demolido para reconstruído, porque não haveria justificativa para isso. Então, eles preferiram encarar, e isso chegou a custar, na época, cerca de 80% daquilo que eles tinham investido até o momento, fazendo da forma equivocada, mas eles preferiram fazer isso do que acarretar uma imagem negativa. E fundação é um Porque valor agregado alto, né? Se Alto. colocar. E é ingrato. 80 a mais? Porque ninguém vê, né? Ninguém vê. Ninguém dá valor àquilo que não vê. E muitas vezes as fundações estão Tá enterradas. vendo? Não é só A a gente Imper que sofre sofre com com isso, isso, né? não, viu? A gente sofre com isso também. Né? Que ninguém vê, ninguém quer pagar, né? Essa é uma realidade, Exato, né? Exato. Tanto que hoje, uma das coisas que a gente briga muito, no bom sentido, com o mercado, é porque surgem muitas soluções mirabolantes e às vezes não adequadas tecnicamente, com foco de baratear um determinado serviço, uma determinada forma de execução. É que eu acho que isso as pessoas têm que entender que vai cair.
Então, É o que segura tudo, né? Não faz nem sentido você economizar, né? Tá Exato. tudo ali na fundação. Se aquilo falhar, vai tudo para baixo, exato. né? Ali inicia-se tudo. Meu, a é base que de esse, tudo. esse exemplo do case que ele colocou, a gente volta para as mesmas conversas que a gente teve com todo mundo, meu. Porque assim, seria muito mais barato ele ter gasto 10, 15, 20 mil reais em ensaios em todo o terreno que ele tinha ali Exato. e ter visto que ele tinha aterro do que ter pago isso, entendeu? Exatamente. É um negócio muito óbvio, sabe? E o E- pessoal não consegue E enxergar assim, isso. ainda que eles tivessem, nesse mesmo exemplo, ainda que eles tivessem tomado a decisão, por exemplo, de preventivamente estaquear 100% do empreendimento, Uhum. isso teria custado para eles algo em torno de 10 a 15% do custo total de obra. Uhum. E seria muito menos relevante do que o impacto de 80% que eles tiveram ao final, Perfeito. que além disso não estava previsto. Hoje- Porque as estacas ele só precisaria colocar nos empreendimentos que estavam sobre aterro. Exatamente. O restante Exatamente. segue. O restante seguiria. Hoje o mercado sofre mais em erros, tá? Em decisões do tipo de fundação errado ou por não análise de solo? Pela falta de análise de solo, tá? A gente tem muito empreendimento hoje que a falta de análise leva a uma decisão errada na escolha do tipo de fundação. Tá? Normalmente, quando você analisa o solo, você não erra no tipo de fundação. Não erra, ou assim, né? A gente costuma brincar. Às vezes não existe uma solução certa, categórica e inequívoca, tá? Às vezes a gente consegue dimensionar fundações que não seriam à primeira vista aquela de consenso geral para aquela solução. Porém, tudo entra nos pilares de dimensionamento. Então, quanto essa fundação vai deformar? Qual o custo versus os riscos envolvidos? Né? Tudo isso está na mesma balança. Mas, a partir do momento que o pilar unicamente econômico se torna o balizador, aí é um problema grande para você fazer uma escolha ruim, porque também não faltam, né, aquilo que a gente às vezes chama de engenheiro caneteiro, vendendo a RT no mercado, que vai dizer, sem base técnica alguma, que uma fundação em sapatas ou a ausência de qualquer tipo de fundação não vai fazer mal, porque afinal é apenas uma casa, só um sobrado. Eu já Carga é construí baixa. assim durante muito tempo, nunca tive problema, né? Cara, isso é uma situação que a gente vem falando muito também. Eu sempre fiz assim, nunca deu problema, né? Eu sofri, né? O Érico até fez uma consultoria numa obra que a gente teve esse problema, não sei se você está lembrado. Você acha que, assim, realmente as pessoas construíram? Eu acredito que as casas há 80 anos atrás talvez nem tivesse engenheiro a maioria delas, principalmente se nós falar em casa de bairro, né? E realmente não teve todo esse de problema. Você acha que esses problemas que vem causando agora, né? Que agora vem ocorrendo muitos problemas, né? De fundação, contenção, a gente vê de monte aí. Você acha que se deve ao tipo de solo, ao material que você acha que vamos dizer assim, o material brigando por mercado acaba caindo a qualidade? Ou não? Você acha que teria um outro viés desse problema? Quando cai um avião, nunca é um fator só, né? E eu acho que é a mesma coisa Sim. quando cai uma estrutura de contenção ou tem alguma patologia numa obra. Isso tudo começa porque não há uma correta valorização dos projetistas e dos profissionais aptos a pensarem naquilo como a melhor solução, a solução ideal para aquele ponto. Mas também existe fatores relacionados à execução, uma má execução, uma má qualidade de materiais ou executados de forma insuficiente, né? Lá na Consultrix, a gente teve uma vez um caso de um retrofit, uma obra de revitalização no Leblon, um bairro do Rio de Janeiro. E nós pegamos um sobrado de 1930 e precisava reforçar algumas fundações desse sobrado para a nova utilização que ia acontecer ali naquele local. E quando a gente abriu, eram fundações em sapatas, mas com uma qualidade executiva invejável até para os padrões de hoje. Sapato em bloco. Em bloco. Sem nenhum ponto de exposição da armadura, sem nenhuma bicheira, sem nenhuma segregação aparente de concreto. Parecia
que alguém Tinha tinha acabado de fazer. moldado aquela sapata dentro da estrutura de um galpão e colocado no local. Me parece que foi feito igual. Perfeito. 1930. E aí já tivemos casos que a gente abriu fundações para inspecionar patologias de edifício de 4, 5 anos e que você A armação já queria tinha ido pro saco. sair correndo porque a corrosão já tinha dominado. Então, assim, eu não digo que a pressa talvez, mas a pressa associada com más soluções, associado com um foco excessivo na economia de recursos, tem trazido problemas para as obras. Porque a gente vê muitas casas antigas que eu acredito que não tinha nem engenheiro ali responsável. Exato. Porque, cara, Mas tinha um cuidado. exatamente. Tinha talvez seja isso. Eu queria tirar uma dúvida que eu venho escutando bastante do mercado, assim, ó. Eu tenho visto muito que a quantidade de álcali reativo tem aumentado muito. Então, são os agregados álcali reativos, e aí você tem problema de fissuração, expansão, tudo mais. Você tem visto isso também aumentando? Porque eu acabo atendendo o interior do estado de São Paulo e muitos polos que eu atendo têm reclamado disso. Eu sei da dificuldade para superestrutura, mas são estruturas que você está vendo o que está acontecendo e você consegue corrigir. Fundação não. Fundação ela está escondida e você começa a ver só depois o problema que acarreta isso. E aí eu acho que está ligado um pouco disso que a gente tem falado. Antigamente a gente conseguia materiais mais fácil, né, superficialmente e tudo mais. E a gente agora está tendo que ir cada vez mais para o fundo e aumentando o volume e tudo mais. E o pessoal não tem levado isso em conta. É isso? Eu não sei o que você acha. Sim, assim, o que a você gente tem uma visto. visão que sim, que isso realmente está contribuindo para os efeitos negativos que muitas vezes a gente observa. E digo até mais, né? Hoje, uma parte da composição dos concretos, ela precisa vir de processos artificiais. Britagem de rocha, agregados que muitas vezes não são de origens 100% naturais. E, além disso, uma utilização excessiva, não conhecida e indiscriminada de aditivos que vêm trazer propriedades somatórias para o concreto. O uso de aditivo é muito bom. O problema não é esse, né? O problema é a falta de controle na dosimetria. Uhum. Então, muitas vezes a gente, por exemplo, concretando uma estaca, que é uma estrutura que você fura de forma submersa e concreta de forma submersa. Uhum. Concretos com 24 horas após o lançamento, ainda não iniciar processo de cura ou processo de pega, né? Ou o contrário, concretos que você lança e 10 minutos depois você não consegue descer 2 metros de armadura dentro desse concreto, né? Uhum. Pela quantidade de agregado, brita, pó de pedra, né? E o uso de agregados, o uso de aditivos que a concreteira Acelera. fez para poder, numa distância de 20 quilômetros, 30 quilômetros, demora 1h30 para chegar na obra para poder fornecer esse concreto. Então, a gente vê sim que a parte do uso dos materiais, ela está contribuindo sim para essa disseminação de patologias, né? Isso acontece. É que agora tem muita empresa também, né? E eu acho que o número de empresas antes era menor, o controle acabava sendo maior. Hoje você tem soluções que todo mundo acha que vai dar certo e não dá certo. Porque hoje o que todo mundo procura é economia, né? Na maioria dela. Mas a gente volta para isso. Quando você só olha o cifrão final, Vai dar você, e você para de ter o filtro das qualidades, entendeu? Porque se você exige um determinado desempenho, até quem entrega um produto ruim, se você vai ter uma fiscalização e um controle sobre aquilo, ele vai fazer um produto bom também. É um negócio meio que, assim, não tem para onde fugir, sabe? E até por isso que você está falando, Érico, é que a NBR 6122, que é a norma brasileira que rege projeto e execução de fundações, ela em 2019, ela reviu a resistência mínima solicitada para os concretos aplicados em fundação. Até então eram 20 MPa. Lá no passado, isso já chegou a ser 15 MPa.
Só que as construtoras, lá no passado, entregavam de fato os 15 MPa, 20. as quantidades mínimas de cimento que se exigia para esse tipo de concreto, que precisa ter uma durabilidade permanente, né? Uma vida útil associada de no mínimo 50 anos. Então, eles reviram isso para 30 MPa em 2019. Caramba, tá tendo que aumentar a margem de erro. Exato. Não, e mudaram isso sem mudar, por exemplo, o teor mínimo de cimento incorporado nesse tipo de concreto. Por quê? Porque, na prática, as construtoras não colocavam a quantidade ideal de cimento solicitado em projeto, ou solicitado pela própria norma. E aí, o comitê se viu obrigado a subir a régua para obrigar as concreteiras a fazer. Eu tive o caso em uma obra que a gente foi... Eu só fui fazer a impermeabilização, né? Mas eu vi que eles colocaram muito reforço porque o concreto que foi entregue não estava de acordo. E aí não atingiu a resistência mínima e era uma piscina toda suspensa. Tiveram que colocar reforço de tela no fundo da piscina inteira. Pra aumentar a seção, né? E aí vem os prejuízos, né, por conta do fornecimento. Então, mas dessa vez é porque lá era um lugar difícil. Então, difícil de comprar. Era em Paraty a obra. Era difícil de comprar, difícil de você, né, ter toda aquela mobilidade. Então, acharam uma empresa da cidade, o cara entregou e falou, cara, eu entreguei certo. Na hora que foi fazer os ensaios, não aguentava a carga. E hoje existe, Robertinho, uma demanda que está extremamente em alta, né, no momento, que são os edifícios que a gente pode chamar de arranha-céus. Então, com mais de 200 metros de altura, mais de 150 metros de altura. E esses edifícios, que são, para a engenharia brasileira, um desafio à parte, eles estão solicitando, às vezes, concretos, não para a fundação, mas para a estrutura, de 70, 80, 90 MPa. Né? Então, isso é um novo padrão de qualidade que se espera. Tanto é que as obras em que isso é aplicado, né, elas dificilmente seguem, sem ter na equipe de projetistas, tecnologistas e especialistas em concreto, em dosagem e controle tecnológico, porque é fundamental. É que no Brasil não tem muitos prédios saindo, né, nessa altura. Eu vi alguma coisa que parece que eles queriam fazer lá em Santa Catarina. Tá surgindo bastante, viu? Tá surgindo? Até aqui em São Paulo, meu, tem uns projetos. Paulo, porque você deve ser um dos primeiros que pegam, né, quando acontece isso, porque Exato. vem da fundação. Então tá surgindo Sim, isso no mercado. Então. Tudo acontece primeiro em projeto, né? E, claro, na parte de fundação. Então, assim, São Paulo hoje, você não tem mais expansão horizontal, mas está verticalizando demais. Então, a gente tem as construtoras já atuando e até fazendo certa estudo, competição saudável entre elas para entregarem prédios. Será que vem um prédio aí em São Paulo porque São Paulo tem limite, né? De altura, não tem? Tem algumas zonas que tem essa cidade. limitação, mas outras é mais liberado. Então vem aí um prédio alto aí em São Paulo? Não, tá acontecendo de forma bastante proliferada, viu? Não como em Balneário, tá? Em Balneário a gente tem realmente os maiores, mas... Você viu o projeto acontecendo. daquele de Balneário? Eu vi por cima. Meu, é muito bonito. Muito bonito mesmo. Eu gosto. A engenharia tá muito bem aplicada. Eu acho que 800 a 900 metros, não era? De altura esse prédio? É um negócio absurdo, né? Em Santa Catarina. Acho que é o maior, não é? Tower. É o maior, né? Do mundo, não é isso? Do mundo? Vai bater quantos Sim. metros? Vocês viram isso? Se eu não me engano, é cerca de 450 a quase 500 metros de altura. Achei que era maior. Meu, eu não sei. Eu só sei que, por mais que eu goste, eu acredito na engenharia, eu acredito nos números. Meu, lá em cima, dá vertigem, velho. Eu não moraria, não. Eu não moraria, não. Não dá pra... Mas provavelmente vai ser alguma coisa vai virar um ponto turístico. Não, meu, é residencial, né? Pelo que eu vi. Ele é residencial, mas ele vai ser, sim, um marco, né? Ali na cidade. Cara, porque eu vi que até a parte da cobertura, acho que tirando a estrutura metálica, que é o que dá a altura máxima dele, é tudo residencial, meu.
Então são Mas apartamentos acho que duplex. vai perder, né? Uma Eles parte... devem ter alguma exploração comercial, principalmente nessas regiões. Me parece que é um empreendimento misto, né? Então ele tem uma parte comercial também e tem a parte residencial. Mas sem dúvida, só de olhar, só de ver a construção que ele será, Porque tem, já É muito bonito. porque tem esses bastante. negócios, Pô, né? é um O pessoal fazem isso, né? Porque normalmente vira um ponto turístico, né? Não dá pra se sim. negar. Mas, meu, a hora que eu vi o projeto, que ele tem cintamentos da altura de um pavimento, meu. Exato. É um negócio maluco, é a coisa mais Exato. linda que tem. Nós, na Consultrix, nós já fizemos alguns, tá? Centro-Oeste, no Sul, em São Paulo. O mais alto, se não me falha a memória agora, que nós dimensionamos, é algo da ordem de 70 pavimentos. Que daria em altura... Daria algo próximo a 180 metros de altura, 170 metros de altura. Uhum. Tá? Isso gera uma solução de engenharia que é específica para a execução das fundações. Então, nesse exemplo que eu estou dando, foi preciso construir uma parede diafragma, uma parede de concreto armado com espessura de 50 centímetros para escavar o centro da obra e executar toda a estrutura de fundação e permitindo a contenção lateral do solo e a execução de blocos de coroamento enormes. Na verdade, esse caso, a gente chama, é um bloco único que faz a fundação de todo o núcleo central do prédio. Então, é uma placa coberta com estacas, que vai fazer ali essa rigidez e vai permitir que ele tenha movimentos limitados, principalmente lá nos pavimentos mais altos. Ô, Renan, tira uma dúvida minha, já que a gente tocou nessa falta aí, que é bonito, meu, é uma parte da obra muito bonita. A gente tem os bulbos de influência. Sim. E a hora que você começa a subir o prédio, esses bulbos vão aumentando, porque a sua fundação também vai aumentando. Então, o bulbo de influência, ele impacta mais. A gente teve alguns casos em Santos que isso influenciou muito, né? Verdade, sim. Como que... Os caras estão prevendo isso? Lá, essa é a minha dúvida, né? Porque, assim, beleza, a maioria, acho que, dos prédios hoje são fundações profundas lá já hoje. O quanto que isso vai impactar? Você sabe, assim, mais ou menos, meu? Vocês têm? Não, existe de fato a propagação, sim, né, do bulbo de tensões no solo, tá? E isso é uma preocupação, inclusive, estabelecida por norma, porque existem condições que a norma estabelece para que a gente limite algumas tensões que são aplicadas ali nas estruturas de fundação e, consequentemente, a dissipação disso para o solo, né? Então, o estudo geotécnico também leva isso em conta. Ele leva em conta a dissipação daquilo no entorno. Porque você consegue limitar. A gente consegue trabalhar de forma limitada, através do dimensionamento e da modelagem. Entendi. Tá? Mas isso é muito bem avaliado para não causar problemas nem entre as fundações do próprio edifício, porque cada estaca tem o seu bulbo de tensões, cada sapata tem o seu bulbo de tensões, mas também em relação aos vizinhos, né? Então isso é muito bem avaliado. Ah, legal, meu. Beleza. Vamos começar nossas perguntinhas? Vamos, né? Vamos lá. Renan, qual que é a sua expectativa pro mercado? Você comentou aí que tá esse fomento de grandes obras e tal, mas a sua expectativa pro mercado pros próximos 10 anos, o que você espera? Muitos dos nossos convidados já estão, assim, é o reflexo lá de fora também, mas muitos estão puxando a questão do pré-fabricado, né, que é um negócio que construção a seco, steel frame. Utilizar sempre mais máquina do que pessoas, né? IA e assim vai. Agora, para a parte de fundações e a parte de geotecnia, o que você espera para esses próximos 10 anos mesmo? Respondendo a pergunta, mas fazendo um pequeno gancho, né? A gente ainda tem na construção civil e muito, particularmente nas fundações e contenções, ainda métodos um pouco arcaicos, né? Um pouco são soluções que muitas vezes vêm trazendo aí um peso de 40, 50 anos, que é a mesma tipo de solução. Um exemplo clássico é aquele bate-estaca de rolo, que toda obra que começa a cravar uma estaca, os vizinhos já vêm reclamando, mas não é possível que até hoje não inventaram nada que fosse mais moderno, menos impactante.
Então, assim, o que eu espero, aplicado às obras aí de fundação e contenção, é que haja, sim, a incorporação dessas tecnologias, que haja consciência dos incorporadores em utilizar as ferramentas e máquinas e processos que hoje a gente tem no mercado, mas que existe um custo para isso, mas que vão trazer o benefício real de eficiência no uso de materiais, de economia de tempo, de soluções de compatibilização entre as diferentes disciplinas. Então, eu diria isso. Sim, o uso maior de tecnologia, da inteligência, não só no processo executivo, mas também no dimensionamento desses projetos. Lá fora hoje, como que é feita as maiores fundações? Você tem já essa como eles estão trabalhando? Continua do mesmo jeito? Também lá fora não alterou nada? Lá fora eles estão um passo à frente aqui do Brasil, tá? Com o uso de equipamentos mais modernos, mais sofisticados. Eles prezam muito, indo até um pouquinho na contramão dos pré-fabricados. Na parte de fundações, como envolve execução de estacas, contenções, preza-se muito pela utilização de máquinas que façam moldado em loco, porque essas vão trazer essas situações de menos ruídos, menos vibrações. Então, eles investem muito em capacidades de máquina muito superiores. Hoje, no mercado nacional, para uma hélice contínua, uma estaca é muito comum no mercado, o mercado nacional hoje está limitado aí a uma estaca de 1,20 de diâmetro até 35 metros de profundidade. E lá fora a gente já tem esse mesmo tipo de estaca com tecnologia que permite fazer até 1,60 m de diâmetro e mais de 50 de profundidade. Então, é bem isso. Ô, Renan, assim, curiosidade, né? Eu, de vez em quando, busco alguma coisa, ou num bate-papo acaba surgindo. Eu tenho um amigo que ele é calculista em Limeira, e um dia a gente conversando, né? Falando um pouco de tecnologia, que eu faço a representação de uma empresa que ela vende uma tecnologia da parte de poliuretano estrutural que é para você tratar o solo, né? E aí ele falou, puta, Érico, eu vejo lá fora e eu acho que a gente usa pouco aqui. Aí eu comecei a pesquisar, né? Eu vejo Estados Unidos, Europa, eu vejo que eles cuidam muito mais do solo antes de entrar com a fundação. E eu não sei se você enxerga desse jeito também. Parece que, às vezes é melhor eu injetar uma cauda de cimento, eu injetar alguma coisa, consolidar meu solo e economizar na fundação. Às vezes eu não preciso fazer estaca, eu posso entrar com um radiezinho depois em cima, E eu acho que falta isso aqui pro Brasil, sabe? Às vezes um equipamento de injeção de solo para você tratar aquilo lá e depois fazer um radier de 20, 30 centímetros já seria o suficiente. Perfeita a sua colocação. Eles fazem muito isso. Aqui a gente tem ferramentas para fazer isso também, mas é um nicho muito pouco explorado. É caro, né, ainda, né? Caro e assim, é muito específico aqui na engenharia brasileira para soluções de reforço. Ocorrências pontuais, né? E todo mundo quer fugir desse tipo de técnica. Não tem norma de injeção de cauda aqui no Brasil. E Não. Até ele tava comentando isso. Ele falou assim, puta, chegou uma demanda de uma indústria para ele lá. E aí ele falou, putz, Érico, seria muito melhor, eu injetar, fazer uma fundação mais rasa ali para ele, só que eu não consigo, porque a indústria tem que estar tudo de acordo com as leis daqui, com as normas daqui, e eu não consigo, me trava, né? Mas são burocracias que eu acho que podia facilitar. Mas você sabe que a NBR 6122, junto com manuais que a gente tem aí, por exemplo, da Associação Brasileira de Engenharia de Fundações, elas permitem a incorporação de novas tecnologias, ainda que não normatizadas, mas com a ampla gama de ensaios geotécnicos que a gente tem hoje também, elas são passíveis de validação técnica no âmbito legal, inclusive. Então, Legal. A gente, quando faz esse tipo de solução, não do zero, mas para tratar algum problema pré-existente, a gente se vale também dessa possibilidade que a norma abre. Então, Legal. eu acho que falta isso um pouco também dos projetistas, das empresas que fazem esse tipo de serviço. Se engajar um pouco. engajar em transmitir os conhecimentos, né? Porque, às vezes,
todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças, quando na verdade a solução é a melhor solução. Exato, meu. Legal. Tá certo. Até a pessoa que nos colocou em contato, né, o Lucas, a Macafé, ela tem algumas tecnologias de reforço para solo. Exato. E às vezes não precisaria injetar. Você poderia fazer um tratamento antes de reforço de solos, solo cimento, né? Alguma coisa Exato. compactada para depois vir com o radier. Meu, são Hoje- coisas que eu acho que ficaria muito mais baratas. Exato. Ó, por exemplo, nós participamos agora recentemente do acompanhamento técnico e consultoria para execução de algumas colunas de brita, que são estacas de brita, para consolidação de uma piscina de ondas que está sendo construída aqui em São Paulo. Então, inicialmente, o projeto previu uma troca de solo de uma altura total de 5 metros, que era inviável. Numa área de quase 5.000 metros quadrados, Caríssimo. era inviável, porque você teria que, primeiro, mandar o material embora e, segundo, importar o material e executar essa terraplenagem de forma controlada. Então, a solução de colunas de brita, que é uma das soluções que a gente tem no mercado, trouxe o que eles precisavam. A obra foi executada em 3 meses e o desempenho totalmente dentro do que eles esperavam. Legal, meu. Legal. Ô Lucas, e agora uma parte legal aí. E um perrengue que você já passou? Conta pra gente aí. Olha, a gente passa muito perrengue, viu? Você vai pra obra, não tem como. Era obra, e assim, a gente passa perrengue até com projeto. São diversos perrengues, né? Mas um dos que ficam, assim, bastante na minha memória, foi logo no começo, que dentro da engenharia de fundações, né, existe uma espécie de um batizado que a gente faz com os engenheiros que entram mais novos no escritório, que é a vistoria e liberação de fundações chamadas tubulões. Tubulões são escavadas manualmente dentro do solo, onde se abre aquela base. E assim, é difícil, né? A gente entrar, ficar e sair daquilo ali e falar que gosta, né? Então eu assim, com 3 anos de formado, eu fui elencado para acompanhar uma obra de tubulões. E nunca tinha acompanhado, né? E fui com o engenheiro mais experiente lá da Consultrix, e no primeiro tubulão que a gente descemos juntos, inclusive, o tubulão, ele era bem perto de uma região que o nível d'água era elevado. E apesar do solo ser resistente e estável, aquilo estava com água na metade da base, na altura dos nossos joelhos. E nós entramos naquela água, saí de lá com lama até o último fio do cabelo. Precisei jogar fora, porque eu não tinha me preparado, ele não tinha me avisado que a situação era essa. Eu fui com uma roupa de dia a dia, de engenheiro, uma camisa polo, uma calça jeans. Tive que jogar fora essa roupa, emprestar um macacão de obra Pra conseguir ir embora. do operário para poder ir embora para casa tomar um banho. E a partir daquele momento eu falei, bom, se é essa a condição que eu vou enfrentar, eu já quero 2 uniformes dos operários para... Ô Renan, pelo menos você já estava acostumado com os trote, né? Nossa, pois é, foi um trote de obra, viu? Foi um Legal, trote de obra. Legal. E dali saí craque já para outras que, olha, até hoje eu nunca peguei uma situação tão limite Crítica daquela. como aquela, viu? Então foi um batismo, de fato. Só que você tocou nesse assunto, o tubulão você não conseguiria concretar numa situação dessa, né? Você até consegue concretar ele assim. O que não pode é a água causar uma instabilidade do solo. Aí realmente a solução não Rebaixa o lençol e teria depois que rebaixar para poder fazer a escavação, principalmente dessa base, ou então trocar a solução, né? Legal. Mas que realmente era aplicável nesse caso, mas me causou esse perrengue todo. Meu, e uma dica pro pessoal que está aqui, às vezes tem curiosos, né? Pessoal que gosta da engenharia, mas às vezes não está no dia a dia, mas às vezes vai contratar, né? Eles precisam saber o que é. Uma dica, então, para você conseguir contratar um projeto de fundação ou uma consultoria geotécnica adequada aí. O que você Olha, fala? eu acho que a primeira coisa que eu diria é não se deixe levar
exclusivamente pelo pilar financeiro. Imediato, né? Imediato. Porque isso pode refletir no projeto mais econômico. Exatamente. Então, assim, pondere e leve em consideração que a tranquilidade para o restante dos 99% da sua obra necessariamente passa pelo pilar geotécnico, pilar de fundações e contenções, porque ninguém quer a defesa civil embargando sua obra por uma contenção mal feita ou mal dimensionada, e nem o condomínio entrando contra uma ação coletiva contra a construtora por patologias que vão se desencadeando no seu edifício. Então, cuide bem do projeto, cuide bem das contratações e não se deixe balizar apenas pelo pilar financeiro. Legal, meu. Eu gosto de tocar nesse assunto porque, principalmente estrutura, meu. Mas hoje só né, já que tá para terminar, cria uma dúvida aqui. Hoje tem uns 5, 6 tipos de fundação. Não. Existe mais? A gente tem uma infinidade. É que a gente tem basicamente três grupos grandes de fundação. As fundações diretas, as fundações profundas e vamos colocar ali os tubulões que são o meio do caminho entre uma e outra. Mas dentro de fundações diretas a gente tem bloco, sapata, radier, baldrame, sapata corrida. E dentro das fundações profundas a gente tem estaca tipo hélice, metálica, pré-moldada, escavada com uso de lama ou a céu aberto, enfim, N tipos que a norma elenca a maioria deles e outras que vão surgindo no mercado com as novas tecnologias. Então, fora a composição mista entre elas. Entre soluções geotécnicas, entre utilizações que às vezes no mesmo empreendimento você tem um lado que é estaca e um lado que é sapata, porque a rocha vinha mergulhada e aflora, e aí você não precisa necessariamente pinar aquilo na rocha, né? Perfeito. É isso. Meu, eu falo dessa questão de economia instantânea e depois ao longo, né? Porque com o mercado você vai analisando, né? Projetos, essas coisas assim também. E você consegue ver muito nítido a diferença de projetos, né? É quase que uma assinatura, né, do escritório, assim. Exato. Você tem escritórios que às vezes cobram um pouco mais, mas conseguem te entregar um projeto muito mais otimizado, mais enxuto, né, mais esbelto, onde você economiza concreto, taxa de aço e tudo mais. Perfeito. E tem gente que cobra menos, só que te entrega uma estrutura com mais coeficiente de cagaço, porque ele não perde tempo. Exato. Ele entrega o convencional, vamos por assim. E aí você acaba gastando mais na execução, né? Exato. Então, assim, se a gente for pensar no custo de um projeto no empreendimento, ele representa, falando no caso de fundações e contenções, ele representa 0,1%, projeto, né? do custo total de obra, o projeto. Então, assim, às vezes o que a gente vê hoje é uma competição para quem cobra às vezes 2, 3 mil reais a menos, mas que vai impactar nisso que você falou, na solução e na eficiência da execução. A execução não vai ser errada com aquele projeto, só que você vai gastar mais armação, né? Exato. O eficiente acaba sendo bem maior, né? Exato. Mas é em todas as áreas, né? Se a gente pegar... A maioria. Então, o nosso diretor, o Dr. Milton Golombek, ele tem uma fala que é muito precisa, que ele diz o seguinte, que no lançamento imobiliário, um corretor de imóveis ele ganha 6% de comissão, né, quando faz a venda. E 6%, traduzindo nos projetos de engenharia, não é nada, porque aquela composição está em índices bem menores, né, no custo total de obra. Então, é uma coisa para os profissionais e para a engenharia se valorizar nesse sentido. Né? É isso. Boa, meu. Acho que é isso, né? Isso aí. A gente tenta segurar aqui um tempo para não ficar às vezes tanto maçante. Essa parte de estrutura eu gosto bastante, não é a minha especialidade. A gente vai no que foi aprendendo na faculdade, no dia a dia também. Né? Mas eu sou meio entusiasta, assim. Eu acho que a faculdade me levou um pouco mais pro saneamento e eu acho que tem essas faculdades que focam às vezes um nicho diferente do outro. Meu, mas obrigado, Renan. Obrigado mesmo. Eu acho que é um tema muito legal. Eu acho que é um tema
que pouca gente investe realmente tempo em estudo. Eu acho que mais esses meus amigos que são calculistas, por conta de trocar ideia, e às vezes eles pegam, né, umas fundaçõezinhas mais básicas, às vezes, né, casas, essas coisas assim, vamos pôr. Mas eu acho que essas fundações mais específicas, solo, eu acho que é um negócio muito legal, né, meu? Sim. E Renan, pode deixar pra gente a rede social aí, da empresa sua, não sei se você quer compartilhar a sua, se quiser também pode Sim, compartilhar. Vocês são ativos? Você coloca case? Vocês colocam lá na... eu gostaria de ser mais ativo, É. tá? A gente tem sim uma ideia, um planejamento aí de cada vez mais estar compartilhando esses casos com quem segue, mas a gente ainda está um pouco engatinhando nesse processo. Porque é legal, né, meu? Você pegar Com alguns certeza. cases diferentes, assim, sei lá, a Consultrix investir no Instagram ou numa página no YouTube, né? Não, pessoal. E aí mostrar um case específico, acho que é bacana. Perfeito. A gente tem o site, né, que é consultrix.com.br. Lá tem muitos dos cases de sucesso, né, ao longo dessa trajetória, né, de mais de 75 anos. A Consultrix também tem o Instagram, que é Consultrix, e tem o LinkedIn, fora o LinkedIn de cada engenheiro, né, que faz parte da Consultrix. O Instagram é Renan B. Rossetti, né? E o LinkedIn, Renan Barbosa Rossetti. A gente está à disposição para trocar ideias. Já troquei ideias com muitas pessoas via mensagem, direct, né? Uhum. Mas podem esperar aí novidades que a gente pretende sim tornar mais visual, mais público para todo mundo as soluções que a gente costuma ter. Legal, meu. Legal. Boa, Fechado? Robert. Pessoal, obrigado por acompanhar, você tá aqui até o final do vídeo, né? Tá gostou do conteúdo. Segue lá então o Renan nas redes sociais dele. O Renan, você dá palestra também, faz alguma coisa nesse sentido? Sim. Qualquer coisa dá um toque lá pra ele, às vezes fazer alguma visita, alguma consulta aí pra vocês. De novo, demos um recado no começo do vídeo, mas segue a gente, curte, compartilha, dá uma força pro canal. Beleza? É isso aí. Obrigado, Érico. Obrigado, Robertinho. E obrigado ao Lucas Valeu, aí Renan. pela indicação. Foi um tempo muito bom. Espero que todos, né, desfrutem também. Legal. Pra mim foi muito gratificante estar aqui com vocês. Você vai estar no evento lá? Estarei no evento quinta-feira. Então, fazer umas publicações. A gente vai estar presente no evento também da Macaferri. Aí a gente manda um alô pro pessoal também pelo Instagram lá. Combinado, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, até mais. Até mais.